Tem um texto em Efésios, eu queria que você abrisse comigo. Em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, no versículo 22. A palavra do Senhor nos diz assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Esse texto, nos nossos dias, ele é quase um palavrão. Porque todo mundo grita quando lê isso aqui. Só que a palavra de Deus é eterna. Ela não está presa a tempos ou épocas. Se existe alguma coisa que a gente pode dizer, isso aí é coisa do passado, hoje em dia já não é mais assim, a gente pode dizer isso com relação a qualquer coisa, menos a Bíblia. Porque a palavra do Senhor é eterna. E por que ela é eterna? Porque são preceitos de vida. E Deus, na sua infinita sabedoria, Ele instituiu preceitos que nos conduziriam em retidão, de maneira que a gente não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda, e não viesse a tomar atalhos que nos levassem a grandes abismos e a grandes quedas. Então, esses princípios, eles não estão aqui simplesmente à toa. E eles não estão aqui para atender a nenhum interesse cultural ou pessoal. Eles estão aqui para atender à necessidade do ser humano, à necessidade da família, dos propósitos de Deus. Então, quando a Bíblia diz, as mulheres sejam submissas ao seu marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. O que a palavra do Senhor está dizendo aqui? Se a gente se lembrar, lá atrás em Gênesis, quando a mulher tomou do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, comeu do fruto que ela não deveria ter comido, e ainda induziu o seu marido a comer também, a palavra de repreensão que Deus deu à mulher foi: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Parece uma grande punição que Deus tenha dito, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Nossa, Deus puniu a mulher e tirou dela o direito de tomar decisões. Não é isso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. E às vezes é interessante a gente ver que as pessoas entendem isso da maneira errada. Porque parece que a mulher perdeu o seu papel, ela perdeu o seu lugar, que ela precisa simplesmente balançar a cabeça e dizer sim, Senhor, para o marido,
e obedecê-lo cegamente. Se a mulher faz isso, ela deixa de exercer a sua função, porque quando Deus criou a mulher, Ele disse: farei para você uma que lhe seja auxiliadora idônea. A mulher que se anula por completo para simplesmente acatar 100% daquilo que está sendo dito pelo marido, ela deixa de auxiliar, ela deixa de ajudar, ela deixa de completar, ela deixa de ser o suporte e o apoio que o marido precisa. Mas, na verdade, o que tudo isso quer dizer? Quando Deus disse isso para a mulher, que parecia uma punição para ela, na verdade, Deus estava derramando sobre a mulher e também sobre o marido um grande peso de responsabilidade. Por quê? Sem querer ofender os maridos, Deus chamou esse homem para ocupar o seu lugar e exercer autoridade sobre a sua casa, como a própria Bíblia diz, que ao homem cabe governar bem a sua casa. Mas, muitas vezes, os homens esquecem dessa obrigação. Eles vão para a rua trabalhar, e quando eles chegam em casa, parece que o mundo entra num estado de suspensão, e eles entram no nirvana de descanso. Não querem mais saber de absolutamente nada, não querem mais se preocupar com absolutamente nada, estica o pé. Só falta aquela cena dos anos sei lá qual, em que ele esticava o pé e a mulher vinha, tirava o sapato, tirava a meia, botava o chinelo. Gente, não é isso. Uma massagem com bacia com água quente, então, massagem nos pés. Então, assim, não é isso que a Bíblia está ensinando para a gente. Ao contrário, a palavra do Senhor está chamando tanto o homem quanto a mulher para uma imensa responsabilidade. E ela está dizendo: cabe ao marido sair da sua zona de conforto, de isenção de responsabilidade, e assumir a responsabilidade de governar bem a sua casa. E cabe à mulher frear os seus impulsos, porque nós mulheres adoramos isso. Somos movidas a emoções e impulsos. Frear os seus impulsos, dividir decisões com o seu marido, não dando lugar à sua própria vontade, mas sujeitando-se a Ele como ao Senhor. Pensa se Eva, naquele momento, ao invés de ter metido o fruto na boca e dado para o marido, sem nem muita explicação, se ela tivesse conversado com ele. Adão, vem cá, deixa eu conversar com você. Eu estava ali andando no jardim, e aí a serpente chegou perto de mim. E aí ela disse assim: come dessa árvore, o fruto é tão bonito. Mas Deus disse que não pode comer. Não, bobagem, Ele só não quer que você seja igual a Ele, mas come que vai ficar tudo ótimo, você vai ser igual a Deus. E a mulher, vendo que a árvore é bonita, olha a árvore realmente, Adão, vamos lá comer, porque tem cara, isso é uma delícia. Adão, se tivesse em pleno juízo perfeito, o que ele diria para ela? Deixa de ser maluca, mulher. Sossega. Porque isso não é para a gente. Deus disse que aquilo ali é morte. Vamos comer todo esse resto aqui, que é muita árvore, é muito fruto, a gente não precisa daquilo. Ela não fez isso. Se ela tivesse feito isso, as coisas teriam acontecido direito. Mas sabe o que as mulheres gostam de fazer? Elas têm a vontade delas e elas vão e fazem. Elas fazem. E quando elas imaginam que o marido não quer que elas façam, elas fazem, depois elas enrolam ele, vem para cá, vem para lá. Quando eles olham, eles já estão... meu amor, tá bonito, é legal, você comprou isso, né? A gente está duro igual um coco. Enfim, mas as coisas vão acontecendo por uma estratégia que a mulher tem, que sabe fazer, de manipulação. É o que ele falou? Que horror, mas é verdade. É verdade, a mulher sabe fazer esse jogo. E os maridos sabem cair nele. Beleza.
Então, o que a Bíblia está dizendo? Mulher, tenha cautela, sujeite o seu desejo, o seu intento ao teu marido. Gente, é uma unidade. Eu quero saber se você consegue fazer a proeza de deixar metade do seu corpo em casa e o resto vir para a igreja. Ou quando um lado diz assim, eu não vou à igreja não, estou tão cansada, com vontade de ficar em casa, meu Deus, meu corpo clama pela cama. Aí a outra metade diz, não, vamos à casa do Senhor, Deus tem uma bênção hoje para a gente, vamos lá. E aí, quem não está afim, fica. E quem está, vai. Metade do corpo ficou? Existe isso? Não existe, nós somos um só corpo. Aonde uma perna vai, a outra tem que ir junto, porque senão a gente leva um tombo bonito. Da mesma forma, essa unidade do casal precisa acontecer. A gente precisa estar de acordo, mas de acordo naquilo que é proveitoso para o casal. Porque também se o marido estiver ali encasquetado com ideias erradas, é necessário que essa mulher seja usada pelo Espírito Santo de Deus em sabedoria. Que Deus diz, quem precisa de sabedoria, peça a Deus que a dá liberalmente. Essa mulher precisa ser usada em sabedoria para trazer esse homem ao equilíbrio da palavra de Deus e da presença de Deus. Porque se ela não fizer isso, ela não está exercendo o seu papel. Então, quando a Bíblia fala sobre, vamos voltar lá no texto terrível, que todo mundo foge dele, as mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, e os maridos, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, essa é a parte mais difícil. Todo mundo acha que o castigo penoso foi dado para a mulher. Mulher, seja submissa ao seu marido. E ela vai igual uma vaquinha de presépio, só fazendo assim. Não é isso. Agora, olha o que Deus requer dos maridos. Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Maridos, toma. Toma, que é duro. Realmente, que mulher não quer se sujeitar a um marido que a ama como Cristo amou a igreja? Porque Jesus se negou. Ele se negou para dar a sua vida pela igreja. Quando ele estava lá no Getsêmani, querendo sair fora daquela situação, e dizendo ao Pai, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele disse, mas no entanto, faça-se a tua vontade. Ele se negou para entrar num propósito de Deus. Para quê? Para santificar a igreja e para apresentá-la para Ele mesmo. Onde é que está o texto? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Hoje os maridos estão sentados em berço esplêndido, batendo palma para dizer, mulher, esteja linda para mim. Não é assim que os homens gostam? Tudo na mão beijada. Só que aqui o sacrifício é dele, para que ela seja gloriosa para ele mesmo. Gente, isso tudo é muito profundo. E é muito mais do que simplesmente estou apaixonada por ele, ele está apaixonado por mim e nós vamos nos casar. Como ele é lindo. É muito mais do que tudo isso. Um casamento é uma coisa muito séria. É muito mais do que simplesmente um sentimento.
É um compromisso, é uma unidade, é pensar no outro como quem pensa em si mesmo. A mulher que age por conta própria, ela não está pensando em si mesma. E o marido que só vê os seus próprios interesses e conforto, não está pensando em si mesmo. Ele pensa que está, mas ele não está, porque o prejuízo é de todos. O prejuízo é de todos, inclusive, tragicamente, dos filhos. E aqui, Paulo continua dizendo: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Cristo cuida da igreja. Cristo alimenta a igreja. Ele salva, Ele protege, Ele provê, Ele dá a sua própria vida pela igreja. Quantos maridos estão dispostos a fazer isso de verdade? E que os maridos não sejam como Pedro, que disse: Senhor, eu morro por ti. E aí na hora do vamos ver, negou Jesus 3 vezes. É preciso a gente entender o que quer dizer isso, que Jesus deu a sua vida pela igreja. Ou seja, Jesus se negou. Ele abriu mão dos seus interesses, ele abriu mão da sua vida, ele abriu mão do seu bem-estar, ele abriu mão de si mesmo para atender a necessidade da igreja e não a sua própria necessidade. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Essa unidade do casamento, ela é um retrato do que é a unidade de Cristo e a igreja. E nós como igreja precisamos entender o que é essa unidade que nós como igreja temos que ter com Jesus. É um casamento. Tem que haver um só pensar, tem que haver um só interesse, tem que haver um só alvo, uma só visão, um propósito. E o quanto que é necessário que a gente compreenda que já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O quanto que é necessário que eu compreenda que não é mais a minha vontade, mas os planos de Deus na minha vida. Como é difícil a gente entender que os planos de Deus não são planos voluntariosos para atender a um desejo incompreensível da parte do Senhor. Os planos do Senhor para as nossas vidas, na unidade do corpo de Cristo com Ele, é o nosso próprio bem-estar. Porque é cuidar do seu próprio corpo. Cristo cuidando do seu próprio corpo. E que quem vai fazer mal ao próprio corpo? A menos quem não se ama, ou aquele que é insano, ou aquele que caminha em desespero. Mas nós sabemos que o Senhor não é insano, sabemos que Ele não está em desespero, que todas as coisas estão sob o seu controle, sob o seu domínio. E sabemos que o Senhor nos ama. E ama a sua igreja. Então, tudo isso é muito maior do que simplesmente virmos à casa do Senhor para prestarmos culto, como algo rotineiro, ou então um casal que se dispõe a caminhar juntos. É algo muito maior e muito mais profundo do que tudo isso. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, porque nesse capítulo de Colossenses, Paulo começa a dar instruções, aliás, não só nesse capítulo, a carta de Colossenses é uma carta riquíssima,
que ele fala inúmeras instruções importantes para a igreja. Só que, se nós pensarmos, a nossa casa, a nossa família, é a primeira igreja. E a palavra de Deus diz que aquele que não sabe cuidar da sua própria casa, como que vai cuidar da igreja? Aquele que não sabe administrar a sua própria casa, como vai administrar a igreja do Senhor? Então é preciso que a gente compreenda e comece a aplicar os ensinamentos da palavra de Deus para nós, como cristãos e como igreja, dentro das nossas casas. Porque se esses princípios não começarem dentro das nossas casas, eles não serão genuínos. E nós vamos estar perdendo o privilégio de colher uma semeadura gloriosa dentro da nossa própria família. Dentro daquele lugar de pessoas mais preciosas dentro do nosso coração, que é a nossa própria família. Então, tome esses preceitos, não apenas para você como cristão, mas para você como família. Como casal, como mãe, como pai, como filhos. E aqui diz em Colossenses 3, no versículo 12, a palavra diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Guarda isso no seu coração. Afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Parece que dentro de casa, às vezes, tem gente que gosta de usar esse ditado, eu não gosto desse ditado, que diz assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas também dou uma boiada para não sair dela. Gente, é melhor o inverso, né? A gente dá uma boiada para sair da briga. Ou para não entrar na briga. Porque melhor é não entrar na briga. Só que isso, entenda bem, não é fugir das nossas responsabilidades. Porque, às vezes, é muito cômodo que a gente se poupe e simplesmente balance a cabeça, ou simplesmente ignore o que está se passando para a gente não ter que se gastar. Só que quando a gente se poupa e a gente não se gasta naquilo que a gente deveria se gastar, a conta vai chegar depois. Essa conta chega. Então, se você olhar alguma coisa que não está de acordo, seja no comportamento do seu marido, seja no comportamento da sua esposa, seja no comportamento dos seus filhos, não se poupe. Vai e se gasta. Por quê? É necessário que a gente se gaste para que depois a gente não chore. Só que, quando a gente fala de não entrar numa briga ou de querer sair dela, não necessariamente a gente se gastar significa a gente brigar. A gente gritar, a gente se estranhar, a gente se ofender, ou a gente perder a cabeça. Mas significa da gente gastar tempo e esforço para que o que é correto seja compreendido e aplicado. Então, para isso, a gente precisa estar revestido, como Paulo diz aqui, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Porque se essas coisas que são resultado do fruto do Espírito Santo nas nossas vidas não forem presentes nas nossas batalhas, o que nós vamos estar fazendo é nos ferindo uns aos outros. E aí a questão é, quantos sobrevivem a tudo isso? Porque nessa troca de farpas e ofensas e agressões, as famílias vão sendo destruídas. Os casamentos vão acabando e os filhos vão sendo destruídos.
Então, é importante que a gente aplique esse fruto do Espírito Santo dentro dos nossos casamentos, dentro das nossas famílias, dentro das nossas relações familiares. Suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos. Não é só de aturar a chatura do outro, não. É de dar suporte. Dar suporte quando o outro está cansado, abatido, ou sobrecarregado, ou até angustiado, ou até destemperado. Somos humanos, nós falhamos. E muitas vezes somos tomados de aflição. Se você, no momento da sua aflição, não encontrar suporte dentro de casa, você vai encontrar suporte aonde? A gente precisa estar dando suporte uns aos outros. E aí a palavra acrescenta, perdoando-vos mutuamente. Porque muitas vezes nós erramos, nós nos ferimos, nós nos maltratamos e a gente precisa estar disposto a perdoar, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição. E esse amor não é a paixão. Esse amor é uma posição. É uma posição e uma disposição de buscarmos da parte de Deus esse amor que é perfeito e que nos capacita a colocarmos em prática todas essas coisas. Esse amor não é humano, é um amor divino, é o amor perfeito que nós precisamos ter nas nossas vidas. E precisamos buscar de Deus quando nos damos conta de que Ele está faltando dentro de nós. A gente precisa lutar por esse amor dentro de nós. Porque se o nosso coração estiver seco, se o nosso coração estiver árido, aonde estão as águas do Senhor nas nossas vidas? Aonde a presença de Deus que nos sustém em vida e vida abundante? Colocarmos em prática a palavra do Senhor é também usufruirmos dela. Se nós não estivermos usufruindo da palavra de Deus na nossa vida, o que nós estamos fazendo com o Evangelho? Ele é apenas para o outro? Para que a gente ensine ao outro? Para que a gente cobre do outro? Para que a gente pregue para o outro? Ou a gente também precisa estar usufruindo disso na nossa própria vida? Só que usufruir da palavra de Deus e da verdade do Evangelho não é exatamente que a minha vida corra de vento em popa, com tudo dando super certo, sem nenhum tipo de problema. Não é isso que a gente tem que fazer. Não é isso que acontece na realidade. Nós vamos lutar para que isso aconteça, mas na prática, a gente sabe que a gente enfrenta lutas. E Deus é tão perfeito, Deus é tão maravilhoso, que Ele deixou essa palavra para que a gente leia e compreenda o que acontece nessa vida, ao longo dessa caminhada, até nós chegarmos na glória, no estado supremo de perfeição, de tudo que Deus reservou para aqueles que o amam, não só em termos de conforto, qualidade de vida, de felicidade, mas de existência. O pleno propósito de vida que Deus estabeleceu para o homem. Quando Ele criou o homem lá no início de todas as coisas, e nós perdemos o propósito de Deus por causa do pecado, esse propósito vai se restabelecer. De uma vida plena, que nós ainda não conhecemos, mas que Deus tem reservado para todos nós, para todo aquele que nele crê. Então, é importante a gente entender, voltando ao que eu estava dizendo, que Deus deixou essa palavra para nos mostrar que nesse mundo nós vamos passar aflição, sim. Então, aqui na Bíblia você vai ter um monte de exemplos de servos de Deus, homens e mulheres de Deus, pessoas retas, santas, obedientes, que passaram por muitas tribulações.
E que no final, a palavra de Deus mostra o quanto que vale a pena a gente ser obediente, o quanto que Deus exalta aquele que é obediente, e o quanto que, de fato, alcançamos os propósitos de Deus na sua plenitude quando somos obedientes. Então é importante a gente entender isso, para a gente não ficar igual criança que acha que a vida vai ser um grande parque de diversões. E quando as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, a gente se frustra e se zanga. E quer abandonar tudo. Na verdade, não é assim que tem que ser. A gente tem que alcançar a maturidade, o entendimento de que Deus nos conduz em triunfo. Mas que no caminho, a gente passa por uns baques. Não falta exemplo na Bíblia para a gente entender isso. E a gente precisa se fortalecer olhando para esses exemplos e vendo o quanto Deus honra aqueles que creem nele. O quanto Deus faz, o quanto que Ele surpreende e cria o inimaginável a favor dos seus. E aí então, aqui seguindo o texto, ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. E sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Imagine uma família que vive essas instruções. Imagine uma casa, pai, mãe, filhos, ou apenas o casal que vive e aplica isso no relacionamento deles. Isso é o que o Senhor quer das nossas vidas. É isso que Deus quer, que a gente experimente. Não é aquele casal ou aquela família em que parece que cada um luta para estar no comando das coisas. Uma relação de rivalidade, de disputa, de divisão e de interesses pessoais e particulares. Cada um lutando por si, cada um olhando apenas para si. Quando, na verdade, somos uma unidade. Uma família, um propósito. A renovação de votos, que é o que nós vamos estar fazendo aqui hoje, implica em reafirmar essa disposição de nos fazermos um e compreendermos que o outro também sou eu. E o outro compreender que a minha pessoa também é ele. Vamos colocar isso em prática em nome de Jesus. Amém? Amém. E que essa disposição não seja apenas dos casais que vão estar renovando votos, obviamente. Que essa disposição seja de todos nós. Todos nós pertencemos a uma família. Nascemos de algum lugar, de alguma família. Fazemos parte de alguma família. E a gente precisa aplicar essas coisas nas nossas vidas para podermos colher frutos deliciosos dentro das nossas próprias casas. E que esses frutos possam ser provados por outros. E eles possam dizer: eu quero também semear isso na minha casa. Eu também quero colher isso na minha casa. E a gente poder espalhar essa visão que não é mundana, que não é humana, mas que é a visão divina que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher. Amém? Em nome de Jesus. Coloque o seu coração diante de Deus. Eu sei que, na prática, as coisas, às vezes, são bem difíceis. As casas, as famílias, nós mesmos, nossos cônjuges, ou nossos filhos, ou nossos pais, não somos perfeitos. Mas o Senhor nos chama a vivermos o extraordinário de Deus,
auxiliados pelo Espírito Santo. Não desista no teu coração. Nenhum de nós vive em perfeição. Nenhum de nós recebeu tudo de mão beijada. Há uma luta, há um esforço a ser travado, que você se dispõe a travar a sua luta, a olhar para a sua vida, a sua casa, e buscar de Deus que a sua semeadura traga uma colheita farta de bons frutos. Coloque o seu coração diante do Senhor. Pai, nós sabemos, Jesus, que o mundo jaz no maligno. Sabemos, Senhor, que somos pecadores. Sabemos, Senhor Jesus, que o coração do homem, do ser humano, é corrupto, é enganoso. Sabemos, Senhor Jesus, que a nossa carne é fraca. Mas também sabemos que as tuas promessas são fiéis. Sabemos que tu és Deus presente. Sabemos que tu és Deus vivo e verdadeiro, que te importas conosco, que deu a tua própria vida por amor de cada um de nós. Se apenas tivéssemos a tua palavra, Senhor, poderíamos dizer que o Senhor entregou tudo isso para que nós fizéssemos algo impossível. E que o Senhor perfeito está no teu trono, distante de nós, só olhando o nosso fracasso e requerendo de nós o que não vamos conseguir fazer. Mas não foi assim que aconteceu, Pai. O Senhor se esvaziou. O Senhor abriu mão de toda a tua glória, de toda a tua majestade, de todo o teu domínio, senhorio, divindade. E o Senhor se fez um homem como nós, Pai, com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas debilidades, com toda a nossa dificuldade, limitações. Mas como homem, o Senhor foi perfeito. Como homem, o Senhor obedeceu às instruções do Pai. O Senhor buscou e se dispôs a obedecer às instruções do Pai. E encontrou no Senhor Deus a capacidade de obedecer e de ser humano perfeito. E ainda, Senhor Jesus, nessa carne que sofre, que sente dor, o Senhor se dispôs a sofrer e a morrer por nós, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então, Senhor, ninguém pode dizer que tu estás longe e não se importa conosco. Ninguém pode dizer ou pensar que o Senhor depositou sobre nós um fardo pesado demais, que não vamos conseguir carregar. Ao contrário, o Senhor nos chama: vinde a mim, os que estáis cansados, troca o teu fardo comigo, eu estou aqui para te ajudar. Nós sabemos que tu estás aqui conosco,